Olá, sou professora Carmen Lúcia e eu trouxe para vocês hoje um assunto muito interessante. Você sabe o que é prosa? Poesia, poema, prosa poética, metáfora, rima? Parece complicado, né? Mas não é, é o que nós vamos ver hoje na nossa aula. Pois bem, quais são as diferenças entre poesia, prosa, prosa poética? Vamos conhecer um pouquinho de cada um? Poesia é um termo que vem do grego, longe, né? De muito longe. Poesis, que é a atividade de produção artística, atividade de criar e fazer. A poesia, ela está inserida dentro do poema. Mas como é isso? A poesia está na natureza, a poesia está na arte, a poesia está na música, então nós vamos saber disso. O poema é a palavra, é o texto montado em versos que formam estrofes. E a poesia está dentro do poema. Olha que coisa bacana que nós estamos aprendendo. O poema, ele é todo em estrofes. Você pode fazer uma única estrofe, você pode fazer várias estrofes. E a poesia, ela está dentro do poema. A prosa é o que está acontecendo aqui. Nós estamos proseando. Temos dois tipos de prosa. Prosa poética e a prosa. A prosa é aquele texto corrido. Sabe, que você vai lendo, tem a pontuação, tem os parágrafos, mas ele não é montado em estrofes. Então você lê, é um texto corrido. E a prosa poética é um texto com formato de prosa, beleza, é um texto corrido, mas só que carregado de poesia, subjetividade. O que é isso? É o sentimento, é aquilo que nós colocamos dentro do texto. A prosa não. Você pode escrever um texto que não é carregado de subjetividade. A prosa poética, sim. Por isso nós temos que determinar o que é prosa, o que é prosa poética. Há uma diferença. E as metáforas, gente, tão falada dentro das poesias. O que é uma metáfora? Simples parece, mas não é. Não é. Mas é necessário que o poema tenha metáforas, ele contém as metáforas. São semelhanças ou relações que o poeta estabelece entre dois elementos, sem usar o termo de comparação como. Olha aí, essa palavrinha, como. Quando você usa a palavra como, você está comparando. A metáfora não usa-se o como. É uma figura de linguagem muito usada na poesia. Ocorre quando um termo é substituído por outro, em função de algum ponto de contato, de alguma semelhança entre eles. Trouxe para vocês aqui um fragmento de um poema de Luís Vaz de Camões, que é Amor é fogo que arde sem se ver. Se Camões tivesse escrito o calor do amor arde como o calor do fogo, prestem atenção nisso. O calor do amor arde como o calor do fogo. Esse como já é comparação, não é metáfora. Ele estaria fazendo então uma comparação. Aí Camões, lógico, preferiu escrever uma metáfora. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Olha a diferença. Se ele tivesse colocado então, o amor arde, né? O calor do amor arde como o calor do fogo. Isso é comparação. No poema também, ainda sobre metáfora, nós temos de Mário Quintana, os poemas são pássaros. Os poemas são pássaros. Se a opção fosse a comparação, ficaria assim. Os poemas chegam, não se sabe de onde, como os pássaros chegam e não se sabe de onde. Vamos ler um fragmento desse poema. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Olha isso. Se fosse, os poemas chegam, não se sabe de onde, como os pássaros chegam e não se sabe de onde,
estaríamos fazendo uma comparação. Não seria metáfora. E rima? Poxa, as crianças adoram rimas. Hoje a poesia contemporânea, a poesia moderna, já quase não traz as rimas. As rimas ainda são usadas muito para as crianças, porque fica fácil memorizar o jogo de palavras. Bem mais fácil. Então as rimas são palavras que se combinam entre si por meio do som, certo? É a repetição de sons no final dos versos. Repetição dos sons no final dos versos. Mas não precisa, prestem atenção nisso, ter a mesma grafia. Como, por exemplo, mesa, beleza, não é a mesma grafia. Basta que a sonoridade no final seja do mesmo som. Essas são as rimas. E eu trouxe para vocês aqui um poema da Ruth Rocha, Meu Amigo Dinossauro, que é rimadinho. Uma graça para as nossas crianças. Um pequeno dinossauro apareceu no jardim. Educado, inteligente, o seu nome era Joaquim. Nunca conseguiu saber de onde foi que ele saiu. Quando a gente perguntou, disfarçou e até sorriu. Olha só, onde estão as rimas aqui? Jardim, Joaquim, saiu, sorriu. No final, não precisa ser todos os versos rimados. Basta que tenha rimas no primeiro ou no quarto verso. Aí você que vai fazer o jogo das palavras. E temos aqui Manuel de Barros, o nosso queridíssimo Manuel de Barros, o nosso poeta maior, né? Nosso poeta do Mato Grosso do Sul, que nasceu em Corumbá, passou toda a sua infância na fazenda e ali ele aprendeu a conhecer e a brincar com as coisas pequenas. E ele trouxe para nós em todos os seus livros essa coisa de trabalhar aquilo que nós, mortais comuns, que eu não considero Manuel um mortal comum, nós somos, mas ele não. Nós não conseguimos ver e ele passou para a gente através da poesia, através dos seus poemas, essas pequenezes, né, da terra. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto eu sou abastado. Palavras que me aceitam como eu sou, não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros, eu penso. Nesse poema, Manuel fala dessa coisa dele ser muito mais. Os olhos dele, ele não aceita ele ser como os outros. Por quê? Porque ele é muito mais, ele é muito mais. E trouxe também para vocês os deslimites da palavra, também do nosso queridíssimo Manuel de Barros. Ando muito completo de vazios. Gente, pura metáfora. Ando muito completo de vazios. Completo de vazios. Como que o vazio vai ser completo? Mas Manuel consegue. Meu órgão de morrer me predomina. Meu órgão de morrer me predomina. O que é esse órgão de morrer? É o nosso coração. Nós, seres comuns, mortais comuns, pararíamos. Meu coração me predomina. Não, Manuel disse, ando muito completo de vazios, meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. Não posso mais saber quando amanheço ontem. Não posso mais saber quando amanheço ontem. Amanheço ontem. Olha, ele usa o tempo presente e o tempo passado junto. Está rengo de mim o amanhecer. Ouço o tamanho oblíquo de uma folha. Atrás do ocaso, fervem os insetos. Enfiei o que pude dentro de um grilo. Enfiei o que pude dentro de um grilo, o meu destino.
Essas coisas que mudam para cisco, a minha independência tem algemas. E ele termina falando que ele é preso. Por mais que ele tenha liberdade de expressão, por mais que ele use todas as absurdidades poéticas, como ele sempre trata, né, nos seus tratados ínfimos, ele diz ao final desse poema dos deslimites da palavra: a minha independência tem algema. Ainda assim ele se sentia preso. Então, eu trouxe aqui para vocês uma prosa poética linda de Manuel de Barros. Linda, do livro das ignorâncias. Olha como ele escreveu, o livro das ignorâncias. Cedilha e tio. Abusado, né, o nosso Manuel? O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Olha isso, gente. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem mole de um vidro que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Esse, para mim, é uma das mais belas prosas de Manuel, porque mostra o adulto pisando na inocência da criança, na poesia da criança, naquilo que ele vê e você vem e desconstrói o que a criança crê. Não façamos isso. Então, quando ele, criança, via o rio que passava atrás da casa dele, era a imagem de um vidro mole, e vem um homem e diz: é uma enseada, a imagem, a palavra empobreceu a imagem. Pronto. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamentos em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de Bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que Bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática. Venho de um Cuiabá garimpo e de roelas entortadas.
Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar sempre entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei 10 livros de poesia e ao publicá-los me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Sobre Manuel de Barros e seus escritos. Eu trouxe para vocês alguma coisa sobre Manuel para conhecer mais um pouco de quem foi esse grande poeta. Ele não é um poeta tão somente sul-mato-grossense. Ele é conhecido no Brasil todo, fora do nosso país. E o que é que ele não perdeu? A sua singularidade. Ele não perdeu o jeito dele de ser. Lembro-me, vou contar para vocês um episódio, eu estive na casa de Manuel por 2 vezes. E ele disse, 6 pessoas para mim já é festa. Então é até 6 pessoas, mais que 6, ele disse. Então ele recebia 6 pessoas, por quê? Porque na sala dele cabia confortavelmente 6 pessoas. E ele nos recebia à porta da casa dele. Sabe aquele homem simples, singelo, de uma riqueza impressionante, né? de poemas, ele é a pura poesia encarnada. Nos levou para a sala, sentamos, tomamos um café e conversamos sobre poesia. Então eu tive esse privilégio e trouxe para vocês sobre Manuel e seus escritos. Não é só nos versos que se manifesta a poesia de Manuel de Barros. De acordo com o que dizem parentes e amigos, e leitores também que tiveram a chance de conhecer o ídolo, todo ele, ser humano de carne, osso e afeto, parecia viver numa espécie de estado poético. Até conversamos com a esposa dele, se ele vivia assim, nesse estado de poesia, sempre, até sempre. Tudo que ele olha, ele transforma em poesia. A capacidade de se deslumbrar com os detalhes da existência e o hábito de colecionar inutilezas e silêncios são algumas das características delicadas, fortes, que flamejavam tanto na figura do poeta quanto nas suas criações. A poesia de Manuel de Barros é feita de singelezas e coisas sem nome. E coisas sem nome. E depois ele dava os nomes, né, gente? O escritor que passou sua infância no Pantanal foi criado em meio à natureza. Por conta disso, trouxe para seus textos todo o mistério dos bichos e das plantas. Sua escrita encanta pessoas de todas as idades, tendo uma conexão, sobretudo, com o universo infantil. Essa coisa de trabalhar o inseto, a folha, a água, a natureza, é o encantamento da criança. Então toca muito a criança, sim, o universo infantil, mas também a nós adultos. O escritor consegue exibir de forma imaginativa e sensível suas reflexões sobre o mundo através das palavras. E eu trouxe aqui para vocês um poema, O Menino que Carregava Água na Peneira. Já dá para fazer uma análise só do título, né? O menino que carregava água na peneira. Como que alguém carrega água na peneira? Tente fazer em casa.
mas Manuel conseguiu, em seu poema, carregar água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era mesmo que roubar o vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino que carregava água na peneira, a mãe reparava com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Gente, olha a visão da mãe para esse menino poeta. E ela fez aquelas comparações. Carregar água na peneira é o mesmo que criar peixes no bolso. É o mesmo que catar espinhos no rio, na água. É o mesmo que carregar o vento para mostrar para os seus irmãos. Anos de estudo e pesquisas. Manuel, ele não só escrevia, Manuel pesquisava muito. Manuel estudava muito. Não é somente olhar para a natureza e buscar o significado dela e passar para o papel. Não, Manuel leu muito, escreveu muito, estudou muito. Talvez seja isso que nós não saibamos, né, de Manuel. Parece que é somente sentar e escrever. Não, anos e anos de estudo, de pesquisa, para que ele publicasse tantos livros e tanto conhecimento que ele tem de química, de física, de biologia, tudo isso da matemática nós podemos ver dentro dos seus poemas. Era no amanhecer que as formigas escolhiam seus vestidos. Este poema, de somente 2 versos, ele está à descoberta no livro publicado em 1970, que chama-se Matéria de Poesia. Então, somente 2 versos. Era no amanhecer que as formigas escolhiam seus vestidos. Mundo Pequeno, de Manuel de Barros. É outro poema fantástico do nosso Manuel. Quase uma oração. O mundo meu é pequeno, Senhor. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Tem um rio e um pouco de árvores. Formigas recortam roseiras da avó. No fundo do quintal há um menino e suas latas maravilhosas. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. De tarde um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. Gente, pura poesia, pura metáfora. Do começo ao fim, todos os versos deste poema, Mundo Pequeno, você encontra a metáfora. E sempre tem o rio, sempre tem os peixes, sempre tem o menino brincando, nesse caso aqui com as suas latas maravilhosas. Exercício de ser criança, também do nosso Manuel de Barros. Isso aqui é uma indagação infantil. Que tanto as crianças fazem isso com a gente, na nossa casa, na escola, e muitas vezes passam desapercebidas, mas Manuel não perdia nada. No aeroporto, o menino perguntou: e se o avião trupicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: e se o avião trupicar num passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou: será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso?
Ao sair do sufoco, o pai refletiu. Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. Observem o termo usado. E se o avião tropicar? Não disse tropeçar. É a poesia, gente. É a fala da criança. O Menino e o Rio, de Manuel de Barros. Este poema, ele será declamado por uma criança de 6 anos, meu neto, que de uma forma linda, ele lê, interpreta Manuel e ele tem paixão pelos livros de Manuel. O Menino e o Rio, de Manuel de Barros, será declamado por Benjamin Holland, 6 anos de idade, um apaixonado pelos poemas de Manuel de Barros. E vale ressaltar que Benjamin é meu neto e ele ama os poemas de Manuel. De Manuel de Barros, o Menino e o Rio. O corpo do rio prateia quando a lua se abre. Passarinhos do mato gostam de mim e de goiaba. Uma rã me benzeu com as mãos na água. Com fios de orvalho, aranhas tecem a madrugada. Era o menino e os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores. Cresci brincando no chão, entre formigas. Meu quintal é maior que o mundo. Por dentro da nossa casa passava um rio inventado. Tudo que não invento é falso. Era o menino e os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre o que é poema, poesia, prosa, prosa poética, metáfora, rima. E também a entonação ao se declamar um poema. Muito obrigada. No início do século XX, em 1916, a fotografia era um método científico e consagrado de reprodução da realidade. Uma grande parcela da humanidade reverenciava o processo fotográfico como prova inquestionável de que as coisas são o que são. O ambiente sisudo da prática retratista não abria espaço para tapeações.